Seja bem-vindo ao nosso módulo 0. Aqui você vai aprender noções de direito constitucional para você que não é familiarizado com direito, não é da área do direito, ou para você que até já estudou direito, mas quer saber detalhes que talvez você não lembre, ou que você pode ser até que não tenha aprendido na faculdade. O primeiro ponto que a gente vai explicar é sobre o Estado. Nós vivemos na República Federativa do Brasil e a República Federativa do Brasil é um Estado soberano. Só que você pode ser que confunda esse conceito de Estado soberano com o Estado da Federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que são conceitos diferentes. Então a gente vai falar primeiro do Estado como uma nação soberana e independente, que é o Brasil, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, México, etc. E depois a gente vai entender o que são os Estados-membros integrantes da Federação Brasileira. Os Estados surgiram a partir de uma necessidade do ser humano de viver em sociedade, de se agrupar com outras pessoas. Lá nos tempos primitivos, na época lá dos homens das cavernas, começou a associação de pessoas em famílias. O primeiro núcleo de troca foi a família. As pessoas começaram a se agrupar em famílias já lá na época das cavernas. E essas famílias começaram a crescer, criando ali clãs e criando tribos, formando agrupamentos um pouco maiores, envolvendo diversas moradias e pessoas que ali conviviam entre si. Com a evolução dessas tribos, o crescimento dessas tribos, surge na Grécia a primeira cidade considerada uma cidade-estado, que era chamada de polis. A polis era justamente a cidade-estado, era uma cidade com uma organização, com leis, regras. As pessoas participavam dentro dessa cidade. Foi uma das primeiras cidades consideradas cidades-estado. E lá em Atenas, essa polis grega, você tinha uma área urbana e as pessoas viviam nessa área urbana, tendo trocas, comércios. E por que o ser humano precisa viver em sociedade? Ele tem essa necessidade. É uma necessidade natural do homem, viver, conviver com outras pessoas. Existem pessoas que realmente vivem isoladas do mundo, mas isso é raridade. O normal é o ser humano ter essa necessidade de conviver com outras pessoas. Só que quando a gente convive com outras pessoas, começa a gerar muitas vezes o quê? Conflitos. Dentro da própria família já existem conflitos. Dentro de clãs, tribos, já existem conflitos. Então, o que surge desde os primórdios, como uma necessidade também natural do ser humano? Estabelecer regras de convivência. As regras, elas estão presentes na vida das pessoas já desde milhares de anos. Só que essas regras eram normalmente convencionadas entre as pessoas, entre as partes. Então, dentro da família, ou o homem, como o ser mais forte, definia as regras, ou a mulher definia as regras, alguém definia as regras, o outro tinha que respeitar, ou dependendo do caso, havia uma negociação. Dentro das tribos, das clãs, normalmente tinha ali o chefe da tribo que definia as regras. Em estados, cidades, que existiram, impérios que existiram, você tinha ali um imperador que definia regras. Regras sempre existiram. Só que uma coisa é uma regra estabelecida dentro de uma família, estabelecida dentro de uma tribo, em que há uma certa aceitação dessas regras e dentro de uma estrutura não organizada politicamente. E outra coisa é quando você tem várias pessoas convivendo numa cidade e você tem um governo que administra essa cidade. Você tem normas impostas por esse governo e que todo mundo tem que respeitar. Aí você tem uma estrutura como uma polis. A ideia da polis, e a palavra política surge da polis. O que é a polis? O que é a política? A política é essa atividade que existe dentro dessas primeiras cidades-estados, que consiste em quê? Essa política, que tem vários sentidos a palavra política, mas consiste principalmente em quê? Em definir as regras dessas pessoas que vão conviver dentro desse local. Então você vê que o próprio surgimento da cidade, dos estados, vem junto com as regras. E o que é o conjunto de regras que é emanado do Estado? É justamente o direito.
O direito e a sociedade, eles andam juntos. Desde que existe sociedade, desde que existem pessoas convivendo, há necessidade da existência do direito, de normas, regras, para regular a vida dessas pessoas, para evitar justamente conflitos. Bom, vendo essas noções iniciais, vamos para alguns conceitos. Veja, nesse primeiro momento, e eu vou pontuar para você, tá? Ó, isso aqui você destaca para a prova, que é importante, pode cair em concurso. Mas a grande maioria desses assuntos que eu vou abordar nesse módulo 0 são assuntos para que você crie um entendimento jurídico, para que você tenha uma base para entender as coisas. E não são assuntos que vão objetivamente ser cobrados em prova. Então eu não tenho uma preocupação aqui que você faça a revisão desses assuntos, que você decore. Não, é uma aula mais light, que você pode assistir de forma mais tranquila, sem precisar de fazer tantas anotações. É mais para que você comece a raciocinar juridicamente, entender, né? Quando eu falo juridicamente, o que é juridicamente, Rodrigo? Pois é isso tudo que você vai aprender para que a gente possa usar termos jurídicos, que são termos próprios do direito, e você compreender o que eu estou falando. Então, o surgimento do Estado. Vamos lá. Segundo Dalmo Dallari de Abreu, a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas. Ou seja, o ser humano tem uma necessidade natural de conviver em sociedade, mas a pessoa tem direito de escolher se ela quer realmente conviver com as outras pessoas ou não. É isso que o Dalmo Dallari diz aí. Agora, São Tomás de Aquino, no século XIII depois de Cristo, olha o que ele diz. O homem é, por natureza, um animal social e político. Então ele precisa viver em sociedade e ele necessariamente ele é um animal ligado à polis, à cidade, ao poder, vivendo em multidão ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural necessidade. Então você vê que o entendimento de grandes filósofos, autores, é de que o ser humano, o homem, ele naturalmente, pela própria natureza dele, ele tem essa necessidade de viver em sociedade, de conviver com outras pessoas. E o primeiro a falar isso foi Aristóteles. Aristóteles, já lá no século IV a.C., olha o que ele diz. Aristóteles, grandioso, né? Grande pensador. Olha aí. O homem é naturalmente um animal político. O que ele quer dizer com isso? O homem é naturalmente um animal político. O homem, por natureza, precisa viver na polis, na cidade. Ele tem a necessidade de conviver em sociedade, de ter troca com outras pessoas, seja troca de natureza econômica, de insumos, troca de afeto, troca de tudo. Há uma necessidade natural do ser humano. E aí é que vem realmente o surgimento do Estado. O Estado, ele surge a partir do momento em que você tem uma sociedade politicamente organizada, uma sociedade organizada ali na polis, uma sociedade organizada com um poder político. E esse poder político é esse poder que surge na polis, que tem a capacidade de estabelecer regras que serão impostas a todos que estão ali. Essas regras, inclusive, podem ser impostas, se necessário, até pela força. Esse é um poder que o Estado tem. O Estado, ele é o único que tem o uso legítimo da força. Dentro da nossa sociedade, existem diversas forças de poder. Existe o poder dos pais sobre os filhos, existe o poder dos empresários, dos banqueiros, mas o único que é autorizado a exercer a força para fazer valer a lei é o Estado. Então, hoje, como é que a gente pode conceituar Estado dentro de uma visão moderna? E aí esse é um conceito que algumas questões, alguns editais de concurso pedem. Conceito de Estado. Normalmente isso não vem dentro do direito constitucional. Normalmente vem em teoria geral do Estado, alguma disciplina assim. Alguns poucos editais até cobram isso dentro do direito constitucional. Pergunta, o que é o Estado? E o conceito que a gente vai usar de Estado o Estado é uma sociedade. As pessoas se unem para fazer trocas, por uma necessidade natural do ser humano, então é uma sociedade politicamente organizada. O que quer dizer politicamente organizada? Uma sociedade organizada como uma polis, ou seja, com um poder político soberano.
várias pessoas agrupadas no local e com leis, regras que imperam a vida, que organizam a vida dessa sociedade. É isso, é que é o Estado, basicamente. E quais são esses elementos que constituem o Estado? Veja aí, olha, o Estado é a sociedade politicamente organizada formada por um povo, fixado num território, tendo um poder político soberano. Veja, governo soberano poderia aparecer em prova como poder político, com poder político soberano, ou simplesmente com um poder soberano, ou simplesmente soberania. Nota aí. Então, se dissesse quais são os elementos do Estado? Povo, território. Sempre vai aparecer assim, povo e território. Na verdade, ele pode dizer também assim, o Estado tem um elemento humano. Então, qual é o elemento humano do Estado? É o povo. Ele tem um elemento territorial, que é a área sobre a qual o Estado exerce o seu poder. E o terceiro elemento do Estado pode aparecer como governo soberano ou poder soberano, poder político soberano ou simplesmente soberania. Normalmente, as questões de prova trabalham apenas com esses três elementos. Por quê? Porque existem autores na doutrina que consideram que o Estado tem esses três elementos apenas: povo, território e governo soberano. Se você tem um povo, um conjunto de pessoas vivendo num território sob um governo soberano, você tem ali um Estado. Agora, para outros autores, existe um quarto elemento no Estado. Qual é esse quarto elemento? É a finalidade do Estado, que deve ser o bem comum, que é chamado também de elemento teleológico, finalidade, que é o bem comum. Então, a finalidade pode ou não aparecer na questão de prova. Veja, se vier uma questão de prova dizendo são elementos do Estado, povo, território e soberania, pronto, está certo. Os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Povo, território e poder político soberano. Povo, território e poder político. Povo, território, governo soberano. Está certo. E se a questão de prova disser povo, território, governo soberano e a finalidade, e o bem comum? Perfeito. Está mais certo ainda, está mais completo. Porque em alguns livros você só vai encontrar os três elementos, em outros livros você vai encontrar os quatro. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha, o povo fixado num território. Olha aqui, para você visualizar. Povo fixado num território. Está o povo aqui preso no território, né? Preso só para você enxergar, visualizar. Quem é o povo? É o elemento humano do Estado, que é formado por aqueles que têm o vínculo jurídico da nacionalidade. No caso do Brasil, só é parte do povo quem é brasileiro. No caso do Brasil, são os brasileiros, natos e naturalizados. Natos e naturalizados, ok? Veja, o conceito de povo não se confunde com o conceito de população e nem com o conceito de nação. Nação não se confunde com o conceito também de Estado. São coisas diferentes, tá ok? Quando a gente for estudar nacionalidade, eu vou trabalhar esses conceitos no material, de forma mais detalhada, mas agora eu vou dar apenas uma noção, ok? Quando você pega uma cidade e conta quantas pessoas moram nessa cidade, você está contando a população da cidade. Se você pega o Estado brasileiro e conta quantas pessoas moram no Estado brasileiro, você está contando a população do Estado brasileiro. Então, população é um conceito meramente demográfico que consiste em contar quantas pessoas habitam certo local. Essa é a população daquele local. Povo é diferente. A Constituição, que é a lei maior do nosso país, vai dizer quem é brasileiro e quem não é brasileiro. E povo é só o conjunto de brasileiros. E detalhe, para ser parte do povo nem precisa estar no Brasil. A pessoa pode, por exemplo, se eu viajo para o exterior, fico um ano no exterior, por causa disso eu deixo de fazer parte do povo brasileiro? Não.
O elemento humano do Estado é o seu povo, que são todos aqueles nacionais, aqueles que têm um vínculo jurídico-político da nacionalidade. O que é o vínculo jurídico-político? É um vínculo fixado pela norma política fundamental do Estado, que é a Constituição, uma norma jurídica fundamental do Estado. Depois a gente vai trabalhar o conceito de político e jurídico. Mas é a norma fundamental do Estado, que é a Constituição, que define quem é brasileiro. E o brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Qualquer um deles faz parte do nosso povo, tá bom? Povo, elemento humano do Estado. População não é elemento humano do Estado. População é o número de pessoas que habitam o local, que vai abranger tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Então a população inclui brasileiro e estrangeiro. O povo não, são só os brasileiros, tá bom? Então povo é o elemento humano do Estado, formado só por quem tem o vínculo da nacionalidade. São os brasileiros natos e naturalizados, que não se confunde com população. Depois eu vou falar da diferença de nação para Estado, tá bom? Território é a área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania. Então, o Estado, ele exerce a sua soberania, o seu poder político soberano, o seu governo soberano, sobre que área? O Estado brasileiro, ele exerce poder soberano dentro da área dos Estados Unidos? Não, né? Então, aquele território que a gente vê no mapa, aquela área não só base territorial, mas também abrange parte do mar, do ar. A gente não vai entrar aqui no detalhe do que é o território nacional, porque você não vai precisar saber isso, mas o território nacional, essa área de território, não é só a área de solo, né? Não é só a área territorial propriamente dita, abrange também parte do mar e do ar, do espaço aéreo, tá bom? Então, aquela área sobre a qual o Estado brasileiro exerce o poder é o território. E temos o terceiro elemento, que é a soberania, ou poder político soberano. Presta atenção. A soberania, ou poder político soberano, ela se apresenta de duas formas. Soberania significa que no plano externo, o Estado brasileiro não está subordinado a ninguém. O Estado brasileiro não recebe ordem de nenhum governo estrangeiro. Então significa independência. Ok? Soberania, num plano externo, significa um poder político independente. Agora, no plano interno, o que significa soberania, o poder político soberano, o governo soberano? Significa que dentro do Estado não existe poder maior do que o poder do Estado, do que o poder político. Quer dizer que ninguém manda mais no Estado, senão as leis criadas por esse Estado, senão a Constituição desse Estado, as leis e os órgãos instituídos por essa Constituição, por essas leis, para administrar esse Estado. Existem poderes dentro do Estado, como o poder econômico, o poder dos empresários, o poder dos banqueiros, o pátrio poder dos pais sobre os filhos? Sim, mas nenhum desses poderes se sobrepõe ao poder do Estado. Um poder paralelo ao Estado poderia existir? Não, porque o que existe hoje, né, as milícias, os traficantes, isso é um poder paralelo ao Estado, que não é compatível com o poder político do Estado. Isso é incompatível, não poderia existir. E nem esse poder poderia se sobrepor de forma alguma ao poder estatal. O poder maior dentro da sociedade é o poder do Estado. E esse poder do Estado dentro da nossa sociedade, esse poder político dentro, ele vai ser exercido através de determinados órgãos. Basicamente através de três poderes, denominados legislativo, executivo e judiciário, que desempenham as funções básicas do Estado. A gente vai desenvolver essa ideia dos três poderes mais à frente, vai falar pra caramba disso. Mas, por enquanto, vamos olhar aqui o conceito e ilustrar isso. Olha aqui. Soberania significa um poder político independente e supremo. Então, como é que a gente pode definir soberania? O governo soberano é o fato de ter um poder político independente e supremo. E quando a gente fala em independência, o que significa? Significa que o Estado, no âmbito internacional, não está subordinado a ninguém. Então, significa justamente que o Brasil é independente. E aí, eu te pergunto, desde quando que o Brasil é independente? O Brasil é um Estado desde quando? Desde 7 de setembro de 1822. Foi em 7 de setembro de 1822 que o Brasil passou a ter a independência. Então, 7 de setembro de 1822 foi a partir daí que o Brasil passou a ser um Estado. Antes disso, o Brasil era o quê? Colônia de Portugal. E quando o Brasil era colônia de Portugal, ele não tinha soberania.
ele não tinha um povo próprio, um território próprio, então ele não era um Estado. O Brasil passa a ser um Estado a partir de 7 de setembro de 1822. Agora, esse Estado passa a ter independência internacionalmente, beleza. E esse Estado, internamente, é o poder maior. E aí, quando surge um Estado, o que é importante dentro dos Estados modernos? Que esse Estado tenha o direito. Na verdade, sempre teve a necessidade do Estado ter um direito. Só que, do final do século XVIII para cá, esse direito passa a ser um direito democrático, um direito feito por representantes do povo. Então, pessoas representantes do povo vão escolher, na verdade, o povo vai escolher representantes e esses representantes, em nome do povo, vão elaborar a Constituição. O que é a Constituição? É a lei maior desse Estado. É a norma que vai estruturar e organizar esse Estado para definir como que o Estado vai funcionar. Imagina, se você cria uma empresa, essa empresa vai ter que ter normas de funcionamento. Ela vai ter lá dentro vários funcionários, não é isso? O Estado é como se fosse uma big empresa, com 3 grandes setores, denominados legislativo, executivo e judiciário, que vão desempenhar as funções essenciais dentro desse Estado. E quem vai estruturar esses poderes legislativo, executivo e judiciário, dizendo o que cada um deles pode fazer? É a Constituição, que é a nossa lei maior. Então, veja aqui, o poder político ele é supremo. Por que ele é supremo no âmbito interno? Porque internamente possui o poder de império. O que é esse poder de império que o Estado tem internamente? O poder de impor a sua vontade, até mesmo através da força se necessária, independentemente da vontade do cidadão em particular. E esse poder político do Estado abrange as 3 funções básicas: legislativa, executiva e judiciária. Então, como a gente já falou, o Estado é o único que detém o uso legítimo da força. Ele pode, através da Constituição, que é a lei maior, determinar regras e que, se não forem cumpridas, o Estado pode até usar da força para fazer valer essas regras. E essa Constituição do nosso Estado, ela divide as funções básicas do Estado, que são de criar as leis, de administrar, gerenciar e de julgar, entre 3 poderes denominados legislativo, executivo e judiciário. Então, as leis do nosso país, as regras, quem vai definir o direito, que é o conjunto de leis do nosso país, vai ser o poder legislativo. Só que veja, a Constituição é a lei maior. Ela cria os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ela diz sobre que assuntos o poder legislativo vai criar leis, qual o procedimento para o legislativo criar as leis. A Constituição detalha tudo isso no seu texto, como a nossa lei maior. A Constituição define o poder executivo, quais são as funções dele. Como que o poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, vai administrar esse nosso Estado, vai prestar serviços públicos. O presidente da República vai ter abaixo dele vários ministérios para que ele possa ter ajuda dos ministros, auxílio no desempenho dessa administração. Então você vai ter um ministério para cuidar da parte de educação e cultura, você vai ter um ministério para cuidar das questões ligadas ao trabalho, você vai ter um ministério para cuidar das questões ligadas à segurança pública, você vai ter um ministério para cuidar das questões ligadas à agricultura, e você vai ter vários ministérios ligados ao presidente da República para que ele possa administrar essa grande máquina, esse Estado. E você vai ter também um poder judiciário. Qual é o papel do poder judiciário dentro do Estado? É resolver os conflitos. A Constituição traz as normas gerais do Estado e o Legislativo cria as leis. Mas e se alguém desrespeitar a lei? Se uma pessoa entender que o seu direito foi violado, que a lei foi desrespeitada em relação a ela, como que ela faz para que essa lei seja cumprida? Ela vai à justiça, ela vai ao poder judiciário. A nossa Constituição traz um direito fundamental para qualquer pessoa, que é o direito de acesso à justiça. Sempre que um direito seu for violado ou ameaçado, você pode buscar o poder judiciário, entrando com uma ação na justiça. E o judiciário, ele vai exercer a atividade chamada de jurisdição. O que é jurisdição? Iuris ou juris significa direito. E dição vem de dictionis, do latim, que significa dizer. O judiciário vai dizer o direito. Como assim, Rodrigo? Ora, eu, por exemplo, faço um contrato com uma pessoa e eu entendo que ela descumpriu o contrato. Ela entende que não descumpriu.
eu vou levar essa questão ao judiciário, e o judiciário vai analisar esse conflito e, de acordo com a lei, vai dizer se houve ou não descumprimento do contrato. Conforme aquilo que a lei prevê, com base na lei, ele vai dizer, olha, de acordo com a lei, de acordo com o direito, a solução correta é essa. Então ele vai dizer o direito naqueles conflitos, pacificando os conflitos dentro da sociedade. Olha o papel importante do judiciário. Então esse poder soberano do Estado manifesta-se através da criação da sua Constituição, que divide as funções entre os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Basicamente é isso, ok? Então, voltando aqui para o nosso esquema, a gente pode dizer então que a soberania é um poder político independente e supremo. Independente por quê? Porque no plano internacional não está subordinado a ninguém. E o poder político supremo, porque não há poder maior do que o poder do Estado, né? O Estado tem esse poder de império, poder de impor a sua vontade, até mesmo através da força se necessário, e o Estado exerce as suas funções através dos três poderes, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo, no âmbito federal no Brasil, é exercido pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional que fica lá em Brasília, que tem duas casas, aqui a Câmara dos Deputados e aqui o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, que tem como membros os deputados federais, e o Senado Federal, que tem os senadores. Eles são eleitos pelo povo. Nós temos o Poder Executivo, que no âmbito federal, está aqui o Palácio do Planalto. É quem que exerce o Poder Executivo no âmbito federal? É o Presidente da República. E o Presidente da República ele é auxiliado por ministros, nos diversos ministérios. E nós temos o Poder Judiciário, que abrange vários órgãos, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro e que é o guardião da Constituição. A Constituição Federal estabeleceu, dentro da estrutura do judiciário, um órgão para ser o guardião, para ser o defensor da nossa Constituição. E o judiciário tem outros órgãos, né? Além do Supremo Tribunal Federal, tem os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, que são os tribunais que ficam em Brasília, que atuam no Brasil inteiro. O Tribunal Superior do Trabalho atua nas questões trabalhistas, o Tribunal Superior Eleitoral atua nas questões eleitorais, o Superior Tribunal Militar em questões militares e os demais assuntos. O Superior Tribunal de Justiça que atua. Quando a gente for estudar o Poder Judiciário, a gente vai entender essa estrutura no detalhe, a gente vai ver o papel de cada um desses órgãos do Poder Judiciário. Na verdade, a gente vai estudar o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fundo. Então a gente vai entender quais são as atribuições do Congresso Nacional, quais são as atribuições da Câmara, do Senado, como que é eleito um senador, um deputado, qual o prazo de mandato deles, tudo isso a gente vai estudar no módulo do Poder Legislativo. Depois, nós vamos ver também, no módulo do Poder Executivo, quais são as atribuições do Presidente da República, o que o presidente pode fazer, quais são as atribuições dos ministros que auxiliam o Presidente da República. Então, como que é essa administração do Estado brasileiro? E na aula do Judiciário nós vamos estudar todos os órgãos do Judiciário, quais são as funções de cada um deles, como que é essa estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Embora a gente tenha três poderes no Estado brasileiro, Legislativo, Executivo e Judiciário, existem outros órgãos no Estado brasileiro que não estão ligados a nenhum desses três poderes. Que órgãos são esses? O Ministério Público, está lá no artigo 127 da nossa Constituição, que é um órgão muito importante na defesa do regime democrático brasileiro, na defesa da lei e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. A gente vai estudar também o Ministério Público, que não integra nenhum desses três poderes. A Defensoria Pública, que hoje também não integra, antigamente ela integrava o Poder Executivo, mas agora a Defensoria Pública passou a ter autonomia, então ela também não integra nenhum dos três poderes, mas é um órgão muito importante para defender as pessoas na justiça, quando essas pessoas não tiverem recursos para pagar pelo acesso à justiça. E nós temos também o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, na verdade, da União, tem nos estados, tem no município, mas o Tribunal de Contas é um órgão que também não integra nenhum dos três poderes. Ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. O Legislativo, ele tem a função principal de criar as leis do nosso país, criar as regras. Mas ele tem uma outra função também principal,
que é fiscalizar as contas do judiciário e as contas do executivo. Ele faz uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que a gente vai estudar o Tribunal de Contas mais à frente também. Então, lembrando que a gente está falando aqui de noções, então eu estou dando uma passeada por vários assuntos da Constituição para que você tenha uma visão geral, combinado? Depois a gente vai entrar no detalhe de cada um deles. Então nós temos os 3 poderes básicos do Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário, e 3 órgãos extra-poder, que não integram nenhum desses 3 poderes. Quais são eles? Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, beleza? Então o Estado brasileiro, os órgãos estatais, basicamente, ou eles vão estar abaixo do Executivo, Legislativo e Judiciário, ou é o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. A estrutura básica é essa. E aí abaixo desses órgãos, dentro do Executivo, existem os ministérios e dentro dos ministérios órgãos e órgão. Por exemplo, nós temos o Poder Executivo, abaixo o Ministério da Justiça. E dentro do Ministério da Justiça temos a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Então, são órgãos que estão dentro de um ministério e o ministério está dentro do Poder Executivo. Os principais órgãos do nosso país, a grande maioria dos órgãos, estão dentro dos ministérios do Poder Executivo. É a estrutura do Estado brasileiro, né? Você tem as principais funções como funções administrativas exercidas, né? A maioria das funções, a maioria dos órgãos dentro do Poder Executivo. No Judiciário, nós temos vários órgãos também, né? O STF, os tribunais superiores, os tribunais de Justiça dos Estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, nós temos tribunais regionais do trabalho, nós temos também no Judiciário, na primeira instância, os juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes militares, então são vários órgãos dentro do Poder Judiciário. Bom, acho que deu para você ter uma visão geral, pelo menos, né, desses poderes do Estado brasileiro. Então, o Estado, ele é soberano quando ele é independente no plano externo, isso a partir de 7 de setembro de 1822, no caso do Brasil, e internamente ele tem um poder de império, poder de impor, até mesmo através da força, se necessário for a lei. Um exemplo disso, Rodrigo, ora, a lei diz que você não pode matar alguém. Se você matar alguém, você vai ser preso. E aí a polícia está ligada ao Poder Executivo, então a polícia pode prender em flagrante quem comete crime no país. Ela vai fazer valer a lei até mesmo através da força. Se o judiciário condena alguém por um crime, essa pessoa vai ser presa. Ah, ela não quer ser presa, não interessa, ela vai ser presa à força. O judiciário pode impor através da força. Quando o juiz condena uma empresa ou uma pessoa a pagar a outra uma quantia, e essa pessoa simplesmente, eu não quero pagar, o juiz vai executar essa sentença. Ele não vai executar a pessoa não, tá? Não vai matar a pessoa não. Cuidado, porque executar significa cumprir a decisão, que é um termo, né, que o pessoal que não é do direito pensa, caramba, executar? Pois é, né? Tem aquela história. Teve um divórcio entre marido e mulher e o juiz determinou que o ex-marido pagasse à mulher uma quantia mensal a título de pensão alimentícia. E ele já estava devendo a ela mais de 1 ano de pensão alimentícia, não pagava, se recusava a pagar. E ele tinha bens no nome dele, ele tinha dinheiro até em banco. E ela foi procurar um advogado. Chegou para o advogado, doutor, o meu marido está me devendo 1 ano de pensão alimentícia, né? A gente entrou na justiça, a gente foi para a audiência, né? O senhor falou que eu ganhei, o juiz mandou ele me pagar, mas ele não me pagou ainda. O que eu faço agora? O advogado, agora nós vamos ter que executar o seu marido. Ela, não, doutor, não é para tanto, né? Não precisa matar ele, coitado. Não, senhora, nós vamos ter que executar, né, a sentença do juiz, ou seja, a sentença não foi cumprida voluntariamente por ele, vamos passar para a fase de execução, que é o cumprimento forçado. O Estado pode forçar, como? Penhorando o dinheiro que está na conta dele, penhorando bens, levando a leilão o carro dele para poder forçar o pagamento. Então, o judiciário tem esse poder, né, de impor a lei. E o executivo, em algumas atividades, também tem esse poder de impor a lei, porque o Estado tem esse poder político soberano, beleza? Então, voltando aqui para os nossos elementos do Estado. O povo fixado no território, tendo um governo soberano e tendo por finalidade o bem comum. Esse é o elemento teleológico. Elemento teleológico. Teleológico está ligado ao que? Ao fim, à finalidade. A finalidade do Estado qual é? O bem comum. O Estado se organiza através desse poder político soberano, esse povo fixado no território, ele tem um poder político soberano para quê?
para que esse poder político soberano possa cometer abusos, arbitrariedades? Não. Na visão do Estado moderno, o Estado de Direito, que surge a partir do final do século XVIII, necessariamente o Estado se reúne, se organiza para o bem comum. Essa é a finalidade do Estado. Beleza? Bom, no próximo bloco nós vamos resolver questões. Só que antes, não esqueça, faça as questões. Não deixe de fazer antes. Resolva todas essas questões sobre o tema que a gente acabou de ver e no próximo bloco a gente vem corrigindo.